Olá, meu amigo. Se a sua vida parece parada, não é porque Deus disse não. A verdade é que você ainda não está preparado para carregar aquilo que tanto pede. Neste exato momento, existem oportunidades, recursos e bênçãos ao seu redor, prontos para se manifestar. Mas elas não dependem de você rezar mais alto ou com mais intensidade. O que elas esperam é que você desenvolva a capacidade de recebê-las. Deus não está testando o seu desejo, mas sim a sua estrutura. Você não está esperando pela riqueza, a riqueza está esperando por uma versão sua que não desmorone sob o peso dela. Essa é a verdade mais difícil que você ouvirá hoje, e ela vai transformar completamente a maneira como você busca crescimento na vida. A maioria das pessoas passa anos implorando ao céu por mais dinheiro, relacionamentos melhores ou oportunidades maiores, sem nunca se perguntar o que Deus realmente está avaliando. Você consegue lidar com o que está pedindo? Não falo apenas de força emocional ou espiritual, mas de estrutura. Os seus sistemas atuais, os seus limites, a sua arquitetura interna, eles suportam o peso da bênção que você tanto almeja? Eu sou o Rabino Shimon, e hoje vamos desvendar o código da capacidade que rege toda a provisão divina. Ao final desta conversa, você entenderá por que o seu avanço tem sido adiado. E, mais importante, terá em mãos o projeto para construir a estrutura interna que torna o crescimento inevitável. O mundo moderno vende uma mentira perigosa. Ele diz para sonhar grande, pedir mais, manifestar abundância, visualizar o sucesso. Mas a sabedoria da Torá funciona por leis completamente diferentes. Aquilo que você não consegue administrar, Deus não pode multiplicar. Aquilo que você não sustenta, o céu não entrega. Isso não é castigo, é proteção. Crescer sem estrutura não é bênção, é sabotagem divina. Pense na última vez em que pediu algo importante a Deus, mais renda, um relacionamento melhor, uma nova oportunidade. Seja honesto. O que você realmente queria? O resultado sem a responsabilidade. A bênção sem o fardo. O presente sem o amadurecimento necessário para cuidar dele. E quando não veio, você questionou a bondade de Deus em vez de examinar a sua própria capacidade. O que o céu vê quando você pede por crescimento? Ele observa como você lida com as finanças hoje. Como reage sob pressão. Como controla as emoções em momentos de estresse. Como estabelece limites. Como administra o tempo. Como se relaciona com os outros. E, com base nisso, calcula exatamente quanto você aguenta sem se quebrar. Esse cálculo define o seu teto atual. E esse teto não é aleatório, é arquitetônico. Ele é construído com base nos seus hábitos, sistemas, resistência emocional, maturidade espiritual e capacidade de assumir responsabilidade sem desabar. Quando você entende isso, tudo muda. Você para de implorar por mais e começa a se preparar para mais. Para de esperar pela bênção e passa a criar o recipiente que ela pode preencher. Vou mostrar agora as 3 leis da capacidade segundo a Torá, que determinam se o céu libera recursos na sua vida ou os retém para sua proteção. Essas não são apenas ideias espirituais, são princípios operacionais. A primeira é a lei dos recipientes. A bênção toma a forma do seu vaso. No livro dos Reis, conhecemos a história de Elias e a viúva desesperada. Seu marido havia morrido, deixando-a endividada, com nada além de uma pequena jarra de azeite. Os credores estavam prestes a levar seus filhos como pagamento. Ela havia chegado ao limite da sua capacidade de sobreviver. Elias fez uma pergunta estranha: "O que você tem em casa?" "Apenas uma pequena jarra de azeite", respondeu ela. Então, ele deu uma instrução que parecia absurda: "Vá pedir vasilhas emprestadas aos vizinhos, quantas conseguir, vazias, e depois despeje o seu azeite nelas." A mulher obedeceu, mesmo sem entender. Reuniu vasilhas de todos os lados, encheu a casa de recipientes vazios e começou a despejar. Um milagre aconteceu: o azeite fluiu até encher todas as vasilhas, nem uma gota a mais. A bênção foi exatamente proporcional à capacidade que ela havia preparado. Sua provisão não foi limitada pelos recursos de Deus, mas pela sua própria disposição em receber. Ela poderia ter juntado 50 vasilhas, 500, o azeite teria enchido todas.
Assim funciona a provisão divina na sua vida. Deus não lhe dá a bênção, Ele lhe dá a chance de receber uma bênção equivalente à capacidade que você construiu. O seu salário não é limitado pela economia, mas pelo seu recipiente financeiro. Seus relacionamentos não são limitados pelas pessoas disponíveis, mas pelo seu recipiente emocional. Suas oportunidades não são limitadas pelo mercado, mas pelo seu recipiente profissional. A maioria das pessoas reza por crescimento enquanto vive em recipientes feitos para a escassez. Querem abundância em sistemas projetados para a sobrevivência. Querem riqueza em hábitos financeiros moldados pela pobreza. Querem relacionamentos saudáveis em padrões emocionais disfuncionais. Por isso suas preces parecem não ser atendidas. O céu está pronto para derramar, mas o recipiente não comporta o que está sendo pedido. A segunda lei é a lei do peso. Deus não dá presentes, Ele dá responsabilidades que se parecem com presentes. Toda bênção carrega um fardo, todo crescimento traz pressão, toda promoção exige novas demandas. Se a responsabilidade o esmaga, o presente não era uma bênção, mas um peso que você não estava pronto para carregar. Veja o empresário que celebra um contrato de R$ 1 milhão, mas não consegue dormir quando assina, porque nunca gerenciou algo assim. Ou a mulher que pede por um casamento, mas se sente aprisionada quando precisa considerar outra pessoa. Ou o funcionário que almeja uma promoção, mas desaba sob a pressão de liderar uma equipe. Essas não são histórias de sucesso, são falhas de capacidade. O céu avalia sua prontidão para o crescimento não pelo seu desejo, mas pelo seu desempenho sob pesos menores. Como você lida com a pressão que já tem? Como administra as responsabilidades que já estão em suas mãos? Como reage quando as circunstâncias o forçam a sair da zona de conforto? As respostas a essas perguntas determinam o que o céu pode confiar a você. A verdade que vai revolucionar sua busca por crescimento é esta: você não está pedindo a Deus por presentes. Está pedindo que Ele confie a você responsabilidades maiores. E confiança se conquista demonstrando competência nas condições atuais. Quem não consegue lidar com uma emergência de R$ 1.000 não está preparado para uma oportunidade de 100 mil. Quem desmorona sob as demandas de um relacionamento não está pronto para um casamento. Quem foge de responsabilidades em pequenas áreas não merece ser promovido a posições de maior influência. Sistemas: você não precisa de motivação. Você precisa apenas de consistência. Um sistema bem projetado funciona mesmo quando sua disciplina falha. Ele não depende do seu humor, da sua energia ou da sua inspiração. Ele depende de uma estrutura que foi testada e comprovada. Se você quer crescer, pare de confiar em força de vontade e comece a construir sistemas que trabalhem por você. Passo 4. Expanda sua identidade em uma área. Escolha um aspecto da sua vida onde você deseja evoluir e comece a se ver como a pessoa que já alcançou esse nível. Se você quer ser mais disciplinado financeiramente, comece a se enxergar como alguém que controla seu dinheiro com sabedoria. Se quer ser mais respeitado, veja-se como alguém que governa suas emoções com maturidade. Sua identidade não é o que você espera se tornar, mas o que você já é no processo de se tornar. Quando você muda a forma como se vê, suas ações se alinham automaticamente a essa nova visão. Passo 5. Pratique a disciplina em pequena escala. Antes de pedir mais, prove que consegue lidar com o que já tem. Se você quer mais dinheiro, demonstre que sabe administrar o que ganha hoje. Se quer mais responsabilidades no trabalho, mostre que cumpre com excelência as tarefas atuais. Se quer um relacionamento saudável, aprenda a ser confiável nas pequenas coisas. A disciplina em pequenas doses é o treinamento para grandes desafios. Quem não é fiel no pouco, não será fiel no muito. Passo 6. Proteja seu tempo com intencionalidade. Tempo é o recurso mais valioso que você possui, e como você o gasta determina o nível de sua capacidade. Pare de desperdiçá-lo em atividades que não contribuem para o seu crescimento. Estabeleça prioridades claras e elimine tudo que não estiver alinhado com elas. Se você não protege seu tempo, não pode esperar que outros o valorizem. Quem não sabe dizer não a distrações não está pronto para dizer sim a oportunidades. Passo 7. Avalie e ajuste constantemente.
Capacidade não é um destino, mas um processo contínuo. Regularmente, revise seus sistemas, suas fronteiras e sua identidade. O que funcionou no passado pode não ser suficiente para o futuro. O que era um desafio ontem se tornará uma base para amanhã. Ajuste-se conforme cresce, mas nunca pare de construir. A pessoa que para de expandir sua capacidade começa a encolher, mesmo que externamente pareça estar tudo igual. Esses 7 passos não são apenas um método. São uma transformação. Eles não mudam apenas o que você faz, mas quem você é. Quando você constrói capacidade, não está apenas se preparando para receber mais. Está se tornando alguém que merece mais. E quando você merece, o universo conspira para que você receba. Não porque há uma força mágica agindo, mas porque você se tornou o tipo de pessoa que atrai e sustenta o que deseja. A pergunta que você deve se fazer não é por que ainda não tenho o que quero, mas o que preciso me tornar para merecer o que desejo. A resposta está nesses passos. A jornada começa quando você decide que não quer apenas mais, mas que está disposto a ser mais. Você não depende de motivação, mas de estrutura. O quarto passo é medir algo de forma consistente. O que é medido é gerenciado. Escolha uma métrica que reflita seu progresso rumo ao aumento de capacidade, dinheiro poupado, quilos perdidos, habilidades desenvolvidas, tempo protegido, livros lidos. Acompanhe esse indicador diária ou semanalmente. A medição cria responsabilidade. A responsabilidade gera melhoria. O quinto passo é assumir responsabilidade sem reclamar. Identifique uma área em que você costuma dar desculpas e tome posse total dela. Pare de explicar por que as coisas não são sua culpa e comece a determinar como elas podem se tornar sua responsabilidade. Responsabilidade é a base da autoridade. Você não pode liderar o que não assume. Não pode melhorar o que não aceita como seu para gerenciar. O sexto passo é praticar a gratificação adiada de propósito. Escolha algo que deseje e espere deliberadamente antes de obtê-lo. Não porque não possa pagar, mas porque está treinando a si mesmo para desejar sem precisar, para almejar sem exigir, para preferir sem depender. A gratificação adiada fortalece o caráter. A gratificação imediata enfraquece o interior. O sétimo passo é realizar uma ação diária que seu eu futuro possa herdar. Construa algo. Aprenda algo. Crie algo. Economize algo. Desenvolva algo que aumente sua capacidade a longo prazo, em vez de apenas satisfazer desejos imediatos. Sua capacidade futura depende do investimento presente que você faz em si mesmo. Esses 7 passos funcionam porque atacam o verdadeiro problema. Seu desafio não é Deus reter bênçãos, mas a bênção se afastar de um sistema incapaz de sustentá-la. Quando você constrói capacidade de forma sistemática, a bênção surge naturalmente. Não porque o céu mudou de ideia sobre você, mas porque você mudou sua capacidade de receber o que o céu sempre esteve pronto para dar. Agora, vamos derrubar 3 objeções que mantêm as pessoas presas em limitações de capacidade. Essas objeções parecem lógicas, mas se baseiam em equívocos fundamentais sobre como a provisão divina opera. Objeção 1. Estou pronto. Deus está retendo. Você acredita que está preparado para o crescimento, e Deus é o obstáculo. Tem o desejo, a visão, a fé, a vida de oração, então por que nada muda? A resposta é que prontidão não se mede pelo desejo, mas pela capacidade demonstrada nas condições atuais. Se não consegue lidar com o que tem, não está pronto para mais. Se não gerencia bem suas responsabilidades atuais, não está preparado para responsabilidades maiores. Até mesmo o céu mede prontidão pelo desempenho, não pela paixão. Objeção 2. Quando tiver mais, serei disciplinado. Você planeja construir sistemas depois que o aumento chegar. Vai se organizar quando tiver mais dinheiro. Vai administrar melhor o tempo quando tiver mais oportunidades. Vai lidar com a pressão quando as apostas forem maiores. Esse é um raciocínio invertido que garante a manutenção das limitações. Sistemas vêm antes do aumento, não depois. Capacidade vem antes da bênção, não depois. Objeção 3. Estou sobrecarregado. A capacidade virá depois.
Você se sente pressionado demais pelas circunstâncias atuais para investir na construção de capacidade para circunstâncias maiores. Está quebrado demais para aprender a gerenciar dinheiro. Ocupado demais para organizar seu tempo. Estressado demais para desenvolver regulação emocional. Essa lógica assegura que suas limitações atuais se tornem permanentes. A construção de capacidade acontece durante as estações difíceis, não depois delas. A força se constrói sob carga, não no conforto. Aqui está a lógica que substitui essas objeções. O céu financia a mordomia, não o desejo. Deus investe em capacidade demonstrada, não em intenção declarada. Preparação é prova de prontidão. Desempenho sob pressão atual é evidência de capacidade para pressão maior. Suas circunstâncias atuais não são punição por erros passados, mas treinamento para oportunidades futuras. Quando você aceita que sua capacidade atual determina seus resultados atuais, tudo muda. Você para de esperar que as circunstâncias melhorem e começa a construir a arquitetura interna que torna as circunstâncias melhores inevitáveis. Para de perguntar por que Deus não o está abençoando e começa a se preparar para receber o que Ele quer liberar através de você. Agora, imagine como é a vida quando a capacidade corresponde ao chamado. Isso não é fantasia, é o resultado natural da construção sistemática de capacidade. Quando sua infraestrutura interna suporta mais peso, esse peso aparece sem esforço. Oportunidades começam a surgir sem que você precise correr atrás delas. Pessoas o recomendam para posições que você nem se candidatou. Recursos fluem em sua direção porque você demonstrou habilidade para administrá-los com sabedoria. Portas se abrem não porque você bate mais forte, mas porque provou que pode lidar com o que está do outro lado. Desafios se tornam administráveis em vez de avassaladores. Você permanece calmo em situações que antes geravam ansiedade. Toma decisões claras em contextos que antes causavam confusão. Enfrenta contratempos com perspectiva, não com pânico. Sua capacidade ampliada faz com que desafios maiores pareçam desafios normais. O dinheiro se torna obediente à sua direção. Em vez de se perguntar para onde ele foi, você decide para onde ele vai. Em vez de o dinheiro controlar suas emoções, você controla suas emoções sobre ele. Em vez de o estresse financeiro dominar sua energia mental, a clareza financeira traz paz. O dinheiro deixa de ser um mestre para se tornar um servo. As circunstâncias começam a responder à sua força interna. As pessoas o tratam de forma diferente porque você se trata de forma diferente. Seu ambiente passa a refletir sua ordem interna, não seu caos. Os relacionamentos se alinham aos seus padrões mais elevados. Quem drena sua energia encontra outras fontes. Quem agrega valor à sua vida aparece com mais frequência. Você atrai conexões baseadas em força, não em necessidade. Seus relacionamentos aumentam sua capacidade, em vez de esgotá-la. A paz substitui a corrida constante por mais. Você não se sente mais desesperado por perder oportunidades porque confia na sua capacidade de criar valor onde estiver. Não sente ansiedade em relação ao futuro porque está construindo a capacidade de lidar com o que vier. Não se frustra com as circunstâncias atuais porque as enxerga como preparação para o próximo nível. Essa transformação não é resultado de esperar com mais fé, orar por mais tempo ou visualizar com mais clareza. É o desdobramento natural de construir de forma sistemática. Quando sua capacidade interna aumenta, seus resultados externos precisam aumentar para acompanhar. Isso não é teoria espiritual, é lei prática. A realidade externa sempre se ajusta à realidade interna. E quando você muda por dentro, o mundo ao seu redor não tem escolha senão mudar também. A verdade profunda sobre o desenvolvimento de capacidade é que ele gera um ciclo virtuoso. Pequenos aumentos na sua capacidade produzem pequenos aumentos nos resultados. Esses pequenos resultados, por sua vez, abrem portas para que você desenvolva capacidades ainda maiores. E capacidades maiores geram resultados ainda mais expressivos. O processo ganha força naturalmente, como uma roda que começa a girar e, aos poucos, acelera por si mesma. Tudo começa com um limite, uma fonte de causa eliminada, um sistema simples. Essas pequenas mudanças trazem melhorias sutis na sua vida. Essas melhorias,
por menores que sejam, alimentam sua confiança para expandir ainda mais sua capacidade. Com mais capacidade, você passa a atrair oportunidades ligeiramente maiores. Essas oportunidades trazem recursos e experiências que tornam possível construir capacidades ainda mais robustas. A espiral ascendente se sustenta sozinha, mas só se você começar pelo alicerce. Não é possível pular direto para o estágio avançado. Não dá para ignorar os sistemas básicos. Não há como contornar as disciplinas fundamentais. Quem tenta erguer um palácio sobre uma fundação feita para um barraco verá sua construção desabar sob o próprio peso. Sua alma carrega o projeto da vida que Deus planejou para você, mas projetos não se constroem sozinhos. Eles exigem execução sistemática, cuidadosa, paciente. Suas circunstâncias atuais não são o prédio pronto. Elas são o canteiro de obras onde seu futuro está sendo erguido. Cada limite que você estabelece é uma parede sendo levantada. Cada sistema que você implementa é uma infraestrutura sendo instalada. Cada disciplina que você cultiva é força sendo adicionada à fundação. Cada responsabilidade que você assume é um treinamento para responsabilidades maiores. Cada capacidade que você desenvolve é uma preparação para bênçãos mais elevadas. A pessoa em que você está se transformando nesse processo vale mais do que qualquer bênção específica que você busca. A arquitetura interna que você constrói se torna a plataforma para uma vida inteira de provisão crescente. A capacidade que você desenvolve se torna o vaso que o céu pode encher repetidamente. A maioria das pessoas foca na bênção que quer receber. Mas o verdadeiro tesouro é quem você precisa se tornar para merecê-la. A verdadeira riqueza é a capacidade que você desenvolve. O verdadeiro sucesso é a força interna que você constrói. Quando você tem capacidade, as bênçãos são substituíveis. Quando você tem capacidade, os reveses são temporários. Quando você tem capacidade, as oportunidades se tornam inevitáveis. Sua vida não está estagnada porque Deus está retendo coisas boas de você. Sua vida está estagnada porque as coisas boas estão esperando por uma versão de você capaz de administrá-las com excelência. Essa versão não é um você do futuro distante. Essa versão começa hoje, com o primeiro passo rumo a uma capacidade maior. Comece com um limite. Estabeleça um sistema. Escolha uma área de responsabilidade para assumir por completo. Dê um passo hoje que seu eu futuro herdará. O projeto está na sua alma. A construção começa com a sua próxima decisão. Sua alma é o projeto. Sua vida é a obra. Shalom, meu amigo. Vamos construir a vida que Deus planejou para você.